Boa tarde, irmãos. Uma alegria estar com os irmãos aqui em BH. Minha segunda vez em BH. Eu vim aqui quando era criança e é tão bom voltar, ter a hospitalidade da igreja. Agradecer ao pastor pelo convite, pela hospitalidade, pelo hotel que nos colocou, hotel muito bom. O almoço hoje foi fantástico. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar com os irmãos. E eu aprendi o que é o uai. Uai. Então eu aprendi hoje que é o uai. Quando perguntar o que é o uai, agora eu já sei. Mas eu trouxe o irmão Peter conosco, pastor. Irmão Peter, ele dá aula de autoconfrontação lá em São Paulo, está sendo treinado para ser um dos nossos palestrantes. Então é um prazer ter o irmão Peter conosco hoje também, lá de São Paulo. E minha esposa não pôde estar, tem o Rafael e tem a Daniele, Rafa de 7, a Daniele de 4. Então, eu ficou em São Paulo. Nós somos, além do executivo de Trinitariana, também sou missionário. Também estamos implementando uma nova igreja, uma congregação lá em São Paulo, divisa São Paulo de Diadema. Então, minha esposa vai estar na nossa igreja amanhã. Mas é uma alegria estar com os irmãos. Eu amo a palavra de Deus. Amém. E quando começo essas conferências, eu sempre digo: o meu propósito é de fortalecer a sua fé. Amém. No fato de que Deus deu e preservou a sua palavra para nós. Amém. Trouxe mais duas coisas para os irmãos. Eu, além do livretinho que os irmãos já receberam, eu trouxe um folderzinho também. O irmão Peter vai nos ajudar. Conta a história de como a Bíblia Sagrada da Almeida Corrigida Fiel chegou até nós. Tem uma linha do tempo, explica um pouquinho sobre a Trinitariana. Então o irmão Peter vai passar isso para os irmãos, algo bem gostoso de se ter. Trouxe Bíblias também, trouxe uma Bíblia para todos nós fazemos agora, pensando em cada pessoa. Então o pastor está passando uma coisa excepcional. Então quando você pega a Bíblia lá, dá um abraço no pastor que está repassando os contos da igreja para os irmãos. Então dá um abraço nele, uma coisa, um presente que está dando para os irmãos. Então sintam-se abraçados pelo pastor da igreja. Os irmãos têm o seu folhetinho, a programação que foi dada. Nós vamos começar então com a transmissão do Antigo Testamento. Vão poder acompanhar. Mas antes de seguir realmente de fato o esboço, quero dar um pequeno panorama, antes de entrarmos de fato no esboço, de como a Bíblia chegou até nós. Se nós olharmos em Gênesis, capítulo 5, nós vemos a genealogia de Adão. E fala, fulano de tal viveu tantos anos e gerou um filho, e assim por diante. Geralmente as pessoas ficam muito entediadas ao olhar aquelas genealogias, mas elas foram colocadas para nós por uma razão muito importante. O pastor falou que os últimos 2 anos trataram nessa conferência sobre a criação. Os homens ainda não sabem a origem, a não ser pela Bíblia, do homem. Deus claramente fala que Ele nos criou. Não somente fala que nos criou, Ele dá o nome do primeiro homem e da primeira mulher, e dá a genealogia 3 vezes. Ele dá de Adão até o nosso Senhor Jesus Cristo. A certeza da fé que nós temos. Então nós vemos aqui em Gênesis 5, quando ele dá essa genealogia, nos dá um pequeno contexto histórico. Se você somar as idades, eu já fiz essa lição de casa, de Adão até Noé, dá mais ou menos 1.600 anos. Interessante, os anos do Antigo Testamento, eles são contados como ano lunar. Leva 360 dias para a lua passar em volta da terra, o sol 365 e 1/4. Os anos da Bíblia do Antigo Testamento são anos lunares. Você vai estudar Daniel, as profecias de Daniel, você tem que fazer matemática com 360 dias, que é o ano lunar. É a matemática da perfeita. Mas temos então na criação de Adão até Noé cerca de 1.600 anos. E o mundo então é destruído pelas águas do dilúvio.
De Noé até Abraão são mais ou menos 400 anos. Então Abraão viveu cerca de 2000 anos após a criação. Entre Abraão e Gênesis, quando Gênesis é escrito, são cerca de 500 anos, 400 anos até sair do Egito e tal, mas vamos arredondar, cerca de 500 anos, cerca no ano 2500, mais ou menos, depois da criação, é que nós temos Gênesis sendo escrito. Mas Gênesis não é o livro mais antigo da Bíblia. O livro mais antigo é Jó. E Jó foi escrito entre Abraão e entre Gênesis. Então, por volta do ano 2200, mais ou menos, 2250, mais ou menos, é quando Jó é escrito. Domingo de manhã, amanhã de manhã, eu vou falar mais sobre isso. Então, se você quer saber mais sobre isso, volte amanhã de manhã, que eu vou falar mais sobre isso. Mas nós temos então a data, mais ou menos nesse período, que Jó foi escrito. Só para dar um tira-tema, se você ler Jó e você ler Provérbios, você vê que Salomão citou o livro de Jó. Então Jó é o livro mais antigo. Depois nós temos então Gênesis, Êxodo, Levítico sendo dado. A partir do momento que a palavra de Deus é dada para nós por escrito, a transmissão daquela escritura foi dada para nós por escrito. Isso é muito importante. Até ela ser escrita, nós vemos a revelação de Deus. Vou falar mais amanhã de manhã sobre a revelação de Deus. Mas a partir do momento em que Jó foi dado, por exemplo, a transmissão de Jó não foi oral, ela foi escrita. No momento que Gênesis foi dado, a transmissão não foi mais oral, a transmissão foi escrito. Isso é muito importante, anote isso. A transmissão da Bíblia foi por escrito, ok? Uma vez que a Bíblia foi dada, ela foi copiada, ela foi transmitida via cópias. A transmissão foi escrita. Eu vou falar isso várias vezes durante a palestra, porque isso é muito importante para nós termos a nossa mente. A transmissão foi escrita, não foi oral, ok? Nós vemos então, eu falei de Provérbios, falei de Salomão. Qual foi a Bíblia que o rei Davi leu? O rei Davi, o salmista, o que ele tinha das escrituras? Ele teve Jó, ele teve a lei de Moisés, Samuel, que escreveu a grande parte dos reis, e também escreveu, não dos reis, perdão, mas dos juízes. Ele teve Josué, e só. É a Bíblia que ele teve. Uau! E Deus foi dando então mais e mais aos pouquinhos, até termos em nossas mãos a Bíblia que nós temos hoje. Mas como é que ela chegou até nós? É isso que nós vamos ver agora. Então, olhando no seu folheto, no seu esboço, vamos entrar então a história de como ela foi escrita. A maior parte foi escrito da Bíblia, o Antigo Testamento, que nós estamos tratando do Antigo Testamento agora, foi escrito em hebraico. Ela é uma língua pré-Babel. Antes de Deus de confundir as línguas, nós podemos dizer que o hebraico é a primeira língua, formada de consoantes. A princípio não tinha espaços, então pega o seu nome, tira todas as vogais e junta tudo. É assim que era o hebraico. Você tinha que conhecer o hebraico. Não tinha vogais, tudo consoante e tudo juntinho. Por quê? Quais são algumas evidências para isso, pastor? Olha os nomes, as características dos animais, os nomes próprios têm significado, e os próprios nomes das nações antigas parecem vir do hebraico. Então podemos dizer que é a língua de Canaã, a primeira língua é o hebraico, podemos dizer isso.
Algumas poucas partes da Bíblia foram escritas em aramaico. Tem pessoas que se preocupam muito com o aramaico e tal. Cara, calma. Está aqui com o seu esboço, está marcadinho aqui o que é que foi escrito em aramaico. São só 3 partes, 3 livros apenas que tem parte escrita em aramaico: Esdras, o capítulo 4, versos 8 até o capítulo 6, verso 18. Nós temos o capítulo 7, versos 12 ao 26, que foram escritos em aramaico. Jeremias, um único versículo. Daniel, no capítulo 2, 4 até o capítulo 7, 28, foi escrito em aramaico. Ponto final. Então a preocupação que as pessoas têm sobre aramaico se resume a só isso daqui. Isso é que foi escrito em aramaico. O restante tudo foi escrito em hebraico. Qual foi o material usado, pastor? Nós temos aqui os materiais. Usaram papiros. Aqui um exemplo de papiros. Aqui veio lá do Egito mesmo. É um junco, né? São gramas. Aqui mostra como ele é feito. É entrelaçado uma peça na outra. Vou deixar aqui na frente, podem ver depois. Então, exemplo de papiros. Pode ver como ele é frágil. Isso aqui sobrevive mais no Egito, onde é seco. Mas isso aqui é muito frágil, o papiros. Um exemplo de algo escrito no papiros. Mas é muito frágil, é uma grama grande, um junco, o papiros. E também escrito em peles. Esse aqui é couro, especialmente preparado. Isso aqui tem mais de 100 anos, gente. Isso aqui foi lá numa sinagoga. Então você vê a qualidade do couro. Esse que é as peles, né? Que é muito mais preferencial usar a pele do que usar o papiro. Dá para ver por quê. Vou deixar aqui na frente, vocês podem olhar depois. Isso aqui foi feito à mão. Tem que ter muita boa caligrafia. E nós vemos agora o cuidado que tiveram com os originais, né? Olhamos aqui, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 31, versos 25 e 26, o que Moisés falou sobre os originais, uma vez que ele escreveu, o que deveriam fazer com ele. Deuteronômio capítulo 31, versos 25 a 26, Moisés diz assim: Moisés deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti, porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Ele falou para pegar aquele livro da lei e colocar ao lado da arca, colocar lá no templo. A arca era vista como o trono de Deus. Então mostra a reverência que Moisés teve com a palavra de Deus, e essa reverência que ele mandou que o povo de Israel tivesse para com a palavra do Senhor. Vemos as cópias também, os critérios da cópia. Abre comigo em Deuteronômio 17, versos 18 e 19. Ainda aqui no Deuteronômio, Moisés dando ordem também de como era para ser feita a cópia. Deuteronômio 17, 18 e 19, falando sobre o rei. Interessante, aqui na lei já tinha provisão para rei. O problema é que o povo de Israel queria um rei igual às outras nações. E isso que Deus repreendeu. Ele já tinha provisão de um rei, mas não conforme as outras nações. Mas veja aqui, versos 18 e 19: será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um traslado desta lei, do original que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo
e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para cumpri-los. Então, quando o rei se assentasse, era para ele fazer uma cópia para ele, uma cópia dos originais, para ele ter consigo, para ele poder ler e aprender a temer ao Senhor seu Deus. Uma cópia criteriosa que era para ser feita. Mas o que aconteceu com o povo de Israel? Aqui Moisés já tinha falado que eram povo de duro serviço, que iriam se rebelar contra o Senhor, e de fato se rebelaram. O que aconteceu com o povo de Israel? Nós vimos que Samaria foi levada em cativeiro, a capital de Israel, e nós vemos depois que Judá foi levado em cativeiro, foi levado pelos babilônios. O templo foi destruído. E as cópias, para onde é que foram? Nós encontramos a resposta em Daniel. Daniel, ele tinha consigo cópias. Ele leu Isaías quando estava no cativeiro. Destruíram o templo, mas levaram o ouro, levaram também as cópias. Levaram consigo para a Babilônia. Daniel leu, Sadraque, Mesaque e Abednego também leram. Então eles tinham uma cópia, mas o templo foi destruído, a arca também foi levada. E nós vemos então aqui a perda dos originais. Quem é que fazia as cópias? Os soferim. Soferim eram copistas, mas os originais foram perdidos neste momento do cativeiro. Então o que nós temos são cópias. O que aconteceu? Voltaram do cativeiro depois de 70 anos, e nós encontramos Esdras formando a grande sinagoga. Nós encontramos isso no Talmud. O Talmud conta a história de como ele juntou, ele que era o escriba, juntou as cópias e criou então um Antigo Testamento, na verdade, modelo para se fazer cópias a partir daquela cópia. Não temos originais, mas temos então aqui ele juntando e formando uma cópia ou um modelo, para fazer as cópias a partir desse. Depois, a grande assembleia foi substituída por escolas especializadas de escribas, os soferim ou os copistas. Alguma dúvida até aqui? Vamos entrar então nos períodos de transmissão do Antigo Testamento. São vários períodos para chegar até hoje. Nós temos então o período antes de 400 anos antes de Cristo. Continuar o nosso panorama. Não tem uma dúvida. Esses copistas do Antigo Testamento, eles tinham que conhecer o hebraico, porque não tinha vogais, tinham só consoantes, E nós vamos ver nesse período aqui de transmissão o cuidado que eles tiveram em transmitir. Tinham regras de transmissão. Então eles tinham que contar, já vamos falar sobre isso, contar, por exemplo, o número de caracteres que tinha na folha. Eles tinham regras severas sobre erros. Se tivesse, por exemplo, 3 erros no manuscrito, ele era totalmente desprezado. Então eles tinham critérios muito fortes para manter a integridade do texto. Os judeus tiveram um trabalho enorme e estão de parabéns. Deus usou eles tinham uma grande reverência. Então, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Daqui a pouquinho, vou falar sobre as regras que eles tinham para fazer cópias. Então, vamos lá. Voltando ao nosso panorama. Nós vemos, então, a partir de 2.500 anos depois da criação, Moisés começando a escrever Gênesis. E nós vemos que o Antigo Testamento foi escrito até mais ou menos 400 anos antes de Cristo, com Malaquias.
há 400 anos de silêncio entre Malaquias e João Batista. Há 400 anos de silêncio. Nós colocamos na nossa Bíblia, entre o Antigo Testamento e o Velho Testamento, o Novo Testamento, nós fizemos questão, nós colocamos 4 folhinhas em branco, simbólico, elas não fazem parte da numeração da Bíblia. Se você for contar, você vê que pulamos. Essas 4 folhinhas nem fazem parte da numeração da Bíblia, porque é simbólico dos 400 anos de silêncio entre Malaquias e o Novo Testamento. Então é simbólico. Esse período aqui não tem profecia. Nós encontramos livros apócrifos aqui, Macabeus, que tem valor histórico, mas não é a palavra de Deus inspirada. São 400 anos de silêncio. Antes desses 400 anos, antes de Cristo, nós não temos nenhum manuscrito conhecido. Nós só temos cópias, nós não temos os autógrafos. Autógrafo, quando se fala sobre manuscritos, quer dizer original. Autógrafo não é só aquilo que uma pessoa famosa te dá. Autógrafo, quando se fala sobre os manuscritos, são as cópias originais, aquele que ele primeiro escreveu. Apógrafos, com G, nós vamos ver mais sobre isso, são as cópias, mas nós não temos então autógrafos, temos apenas apógrafos, apenas cópias. Então, antes de 400 anos de Cristo, nós não temos mais cópias, ok? Nós temos apenas cópias depois desse período. Nesse período, nós vemos a mudança de como o hebraico é escrito, e o estilo ainda é predominantemente só consoantes. Agora vamos de 400 anos antes de Cristo até 135 anos depois de Cristo. Esse é o momento chamado de proto-massorético, um protótipo, também chamado manuscrito da Babilônia, os de Esdras, ok? Tem supostamente uma outra família, um elo perdido, mas isso só existe na mente dos estudiosos. Encontramos um Pentateuco samaritano. Encontramos também nesse período o rolo do Mar Morto. Encontraram lá no rolo do Mar, na década de 40, encontraram aquelas cavernas, naquelas cavernas uns jarros, dentro daqueles jarros uns rolos, os rolos do Mar Morto. São simplesmente os documentos mais importantes da humanidade. Encontraram aqueles manuscritos, estão estudando ainda, tem publicado poucas coisas, mas nós temos variações. Por exemplo, que tem anunciado até agora, 60% é um proto-massorético. Depois você tem outros, que é um protótipo do Septuaginta, o Samaritano. Então você tem alterações em algumas daquelas cópias lá do Mar Morto, mas em geral é o texto proto-massorético, antes de chegar ao massorético. Há uma suposta recensão, uma revisão nesse período, é onde surge a tradução da Septuaginta, chamada da LXX, que é uma tradução para o grego, que foi popular entre os judeus da Alexandria. Era a Bíblia em Jerusalém na época do Senhor Jesus. Lá eles falavam grego, eles tinham a tradução grega, que era a Septuaginta. Agora é interessante, algumas passagens do Novo Testamento grego, a citação do versículo parece vir da Septuaginta. Mas uma coisa muito importante: pegue aqueles versículos e traduza de volta para o hebraico. Você vê que bate, ok? Ou seja, quando uma tradução é usada, ela tem que ser fiel. Está escrito aqui. Você vai usar uma tradução, mas se usar a tradução, ela tem que ser fiel. Você tem que poder traduzir de volta para o hebraico ou para o grego e ver que bate. Se não bate, alguma coisa está errada. O tradutor fez alguma coisa. Mas se bate, amém. Se não bate, alguma coisa não está batendo. Ok? Um resumo. No modelo antigo, eles falavam que tinham 3 famílias e 4 textos. Isso não é verdade. O que a evidência nos mostra? Há um texto. E desse texto é que fizeram alterações e tal. Mas é um texto que Deus nos deu. Como que foi feita a transmissão
da palavra de Deus, uma vez que ela foi dada, me ajudem. Como que ela foi? Me ajudem, gente, vai. Muito importante, anote aí. O que eu falei para vocês notarem? A transmissão da Bíblia foi por escrito. Muito bem. Se eu fizesse a brincadeira do telefone sem fio, misturei isso convosco para o pastor. Se eu chegar aqui para o irmão, seu nome? Israel, que lindo nome. Misael, quase Israel. Se eu dissesse para o Misael e sussurrasse algo no ouvido dele, e assim ele passasse, cada um passa a mensagem até chegar aqui ao irmão Márcio, seria a mesma coisa? É uma brincadeira. A gente fazia isso quando era criança, adolescente, só na igreja. A brincadeira do telefone sem fio. É muito engraçado. Agora, se eu pegar uma mensagem e escrever e falar: Misael, faça uma cópia disso, a melhor cópia que você pode, e passa adiante. A sua cópia fica com o que eu te passei. Cada um fizesse a sua melhor cópia, olhando e copiando, e chegasse até aqui, eu ia ter o mesmo resultado que eu teve na brincadeira do telefone sem fio? Não. Se é por escrito, vai ser bem diferente. Você está lendo, você não está só falando de memória. A transmissão foi assim. Qualquer alteração vai ser fácil de ver. Peraí, esqueceu, pulou um T aqui. Vai ser fácil de identificar. A transmissão foi assim, ok? Não foi oral, foi por escrito. Agora chegamos no período talmúdico, de 135 anos até o ano 500 depois de Cristo. Aqui, nós encontramos aqui que os soferim foram os que copiaram o texto, os copistas. Eles tinham regras para copiar o texto. Eles usavam peles de animais limpos. Olha só, cada pele tinha que ter o mesmo número de colunas. Não podia haver menos que 48, nem mais do que 60 linhas. Usava uma tinta preta preparada especialmente. Não escreviam nenhuma palavra ou letra de memória. Se uma letra era omitida, inserida, trocada ou trocada, a página inteira era destruída. E 3 erros numa página, o manuscrito inteiro era condenado. Então, esses soferins tinham regras severas de como tinham que fazer a cópia. Entra o próximo período, que é o período massorético. Os massoretas são os tradicionais. Os massoretas copiaram o texto. Tinham 2 academias, uma em Tiberíades, outra na Academia de Babilônia. Eles estabeleceram regras detalhadas, ok? Eles introduziram os pontinhos de vogais, fixaram os acentos, explicaram o significado das palavras, providenciaram leituras na margem, foram meticulosos. Por exemplo, a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, ele ocorre 42.367 vezes e assim por diante. Então eles contavam para ter certeza que aquela cópia era exata. Eles seguiam as regras do Talmud. O que é Talmud, pastor? Se for 2 vezes o Talmud, vamos lá. Talmud são 15 volumes de livros que os judeus têm de tradições. É uma pilha desse tamanho assim, de tradições. Lá eles contam muito da história e tal, e tem as regras. Tem as regras de como fazer cópias de manuscritos, ok? Então eles seguiam essas regras também. Deixa eu pegar um exemplo de um texto massorético. A Trintariana publica até hoje esse texto. Então nós temos aqui, no texto em hebraico, você vê o que os massoretas fizeram. Eles colocaram pontinhas, se eu puder deixar aqui na mesa, os irmãos podem olhar depois, pontinhos em cima das letras. Eles fizeram a separação, colocaram leituras marginais, quando tinha uma dúvida, não mexiam no texto, colocavam a dúvida na margem, ok? Então eles preferiam morrer ao mexer no texto. Eles tinham um cuidado enorme. Amanhã de manhã eu vou falar sobre o nome do Senhor, falar sobre o cuidado que tinham em copiar o nome do Senhor.
Mas nós chegamos então aqui a esse período de propagação do texto massorético. Então, do ano 1000 até 1524/25, é onde foi inventado, foi, na verdade, impresso o texto, né? Nós temos manuscritos aqui da família Ben-Asher. Tem dois códices é livro, ok? 2 livros aqui, que é o de Alepo e o de Leningrado. Esses são os 2 principais. Antes disso, você não vai encontrar cópias. Como assim, pastor? Então, no ano 1000 para trás não tem cópias? Você não vai encontrar. Por quê? A regra dos judeus era o seguinte: quando você fazia uma cópia, a cópia anterior você tinha de colocar num Genizá, um cemitério de manuscritos. Ou você enterrava, ou você colocava num jarro e guardava ele. Ou numa gota. O que era? Um Genizá. Era um cemitério de rolos. Então eles não guardavam o anterior. Ou eles enterravam, ou eles colocavam arquivo, né, com o Genizá, e apenas a cópia que haviam feito, aquela cópia é que se passava. Entende a importância de fazer uma cópia fiel? Porque a anterior não era passada adiante, era passada só aquela cópia. Está vendo por que tinham essas regras? Porque tinha que ser uma cópia exata, não como fiel apenas, uma cópia exata, precisa. Os que não podiam passar nada adiante com ele, porque a anterior era destruída. Era uma cópia exata. Você quer ter uma ideia da exatidão que eles tiveram? Eu tive o privilégio de traduzir para o Dr. Raymond Edge. Ele está lá em São Paulo essa semana, dando aula de hebraico na igreja do meu pai. Ele morou 8 anos em Israel, ele é um pastor batista lá nos Estados Unidos, e ele teve o privilégio de estudar o rolo Mar Morto. Ele estudou Isaías 53. A cópia que ele estudou era de cerca de 200 anos antes de Cristo. Ele pegou uma cópia, fez um facsímile daquela passagem que ele estava estudando e levou para um vizinho dele, judeu, e deu para o vizinho dele. O vizinho dele pegou aquela cópia, leu, entendeu e chorou. Aquela cópia de Isaías 53, no ano 200 anos de Cristo, bate palavra por palavra com o texto massorético 1200 anos depois. Amém. O cuidado que eles tiveram foi enorme. Deus usou o povo de Israel para preservar a sua palavra e preservaram. Então nós temos uma coisa maravilhosa. Ao continuar aqui, se você virar, eu falo sobre as edições impressas, né, do Novo Testamento, do Antigo Testamento. O que nós publicamos hoje é esse do Ben Haim, que é o do Bomberg, né? Foi quem publicou, 1524 para 1525. É chamado o texto Receptus, que é o texto recebido do Antigo Testamento. Tem aqui umas outras edições. O que eles estão tentando fazer? Tentaram fazer outras edições e hoje estão tentando recriar o Antigo Testamento, estão tentando traduzir de volta a Septuaginta para o hebraico, para tentar criar o Antigo Testamento, mas isso não tem peso acadêmico. Mas eu quero mostrar uma coisa bem interessante. Vai aqui para a última página, eu quero ler isso para os irmãos, e vocês vão precisar da sua caneta. Eu já vi que vou precisar colocar isso aqui dentro. Nós temos um pouco de tempo, então vocês vão usar a sua caneta. Eu vou ler isso para os irmãos e os irmãos vão anotar. Tentaram fazer a impressão de um outro Antigo Testamento hebraico. Então vou ler isso aqui para os irmãos e vou dar uma coisa para os irmãos. Diz assim: em 1937 houve uma mudança sutil na publicação do Antigo Testamento. Ao invés de se publicar uma edição do texto Bomberg, os Antigos Testamentos eram geralmente edições do Codex Leningrado, de 1008 depois de Cristo. Entretanto,
Essa alteração gerou apenas repercussões menores em termos de tradução, uma vez que há somente 8 diferenças entre os dois textos que afetam a tradução do texto. Alguns estudiosos começaram a produzir novos textos do Antigo Testamento usando as variações encontradas nos rolos do Mar Morto, ou traduzindo a Septuaginta de volta para o hebraico, a fim de fornecer novas versões, assim oferecer um texto crítico do Antigo Testamento similar ao do Novo. Porém, no Antigo Testamento, a ideia de texto crítico é geralmente rejeitada em favor da edição chamada de texto diplomático, e coloca as variações no sistema crítico ao final da página. Um texto diplomático é um texto copiado tal como é, sem alteração. Hoje em dia, o Codex Leningrado é publicado literalmente, com algumas variações colocadas na margem inferior. De modo inverso, um texto crítico ou eclético é produzido pelo exame meticuloso de várias versões, escolhendo-se as consideradas sobre qualquer base, as melhores. O Novo Testamento grego da UBS é um exemplo desse texto crítico. Vamos falar mais sobre isso na próxima palestra. Então, fizeram uma nova impressão do Antigo Testamento, e havia apenas 8 diferenças entre o Bomberg, que nós imprimimos, e esse outro novo hebraico. Essas são as diferenças, apenas 8. Querem notar? Do Leningrado, do Ben Haim, que é a base de Almeida, que é a base dos reformadores. São essas 8 passagens. Eu vou te passar, pode anotar. Na próxima palestra, prometo colocar isso aqui dentro, para não ter que anotar não. Mas vamos lá. Provérbios 8:16. Anote todas as passagens. Eu fiz assim, irmãos, deixa eu mostrar. Eu coloquei aqui as passagens e depois os 2 textos com diferença, para você poder fazer uma tabelinha para poder comparar. Então vamos lá. Provérbios 8:16, faz uma coluninha. Isaías 10:16, Isaías 10:16, Isaías 27:2, Isaías 38:14, Jeremias 34:1, Ezequiel 30:18, Sofonias 3:5, Ezequiel 30:18. Sim, vou voltar tudo isso. Vou repetir isso para os irmãos poderem anotar, fique tranquilo. Sofonias 3:5, Malaquias 1:12. Vou ler novamente a lista, começando Provérbios 8:16, Isaías 10:16, Isaías 27:2, Isaías 38:14, Jeremias 34:1, Ezequiel 30:18, Sofonias 3:5, Malaquias 1:12. 1:12. Em Provérbios 8:16, no Leningrado, que é esse publicaram mais recentemente, você tem a palavra justiça, e no Ben Haim, que é o tradicional, tem a palavra terra. Então, diferença de justiça para terra. Terra. O próximo, em Isaías 10:16, é basicamente apenas uma mudança. Na segunda aparição da palavra Senhor, ao invés de Senhor Adonai, é o Senhor Jeová. Então no Leningrado está Jeová, que é o Senhor em versalete, que é o Senhor tudo em maiúsculo, e no Ben Haim é o Senhor minúsculo, normal, Adonai. Isso, a mudança é que um deles tem o tetagrama e o outro não. Ok? Em Isaías 27:2,
você tem vinha agradável, em Leningrado, e no Ben-Haim, vinha de vinho tinto. Vinha agradável para vinha de vinho tinto. Em Isaías 30:14 é aquela questão do tetagrama, onde o Leningrado tem ele normal, Adonai, e o Ben-Haim tem ele como tetagrama, que é o Senhor em versalete. Então, Senhor, palavras minúsculas, e Senhor com tudo maiúsculo, que é o versalete. Em Jeremias 34:1 é uma soletração. O Leningrado tem Nabucodonosor, e o Ben-Haim tem Nabucodonosor. Nabucodonosor, em vez de donosor, colocar um R a mais. Só a soletração de um nome. Em Ezequiel 30:18, você tem segurar para trás contra escurecido. Segurar para trás contra escurecido. Em Sofonias 3:5, uma mudança, ao invés de temer desastre, o outro tem ver desastre. Então, é temer contra ver. Temer contra ver. Então, temer desastre é o que está no Leningrado, e no Ben-Haim, desastre. Isso, desastre. Temer desastre contra ver desastre. E por último, Malaquias 1:12 é o Senhor em letras minúsculas, né? E o Ben-Haim, o Senhor em versalete. Isso aqui se resume, voltando um pouquinho a esses dois textos, o Alepo e o Leningrado. Basicamente se resume a essas 8 diferenças entre os dois, ok? Então, se alguém começa a discutir com você sobre qual hebraico é o melhor, você está, em resumo, falando de 8 diferenças. Não é nada. Isso que afeta a tradução não é nada. São de 8 diferenças de um para o outro. Então é uma discussão vã. Estão tentando recriar, tentando criar polêmica, mas não tem polêmica. Estão tentando criar polêmica e não tem. E sabem disso. Por causa da precisão que os judeus tiveram em transmitir a Bíblia para nós. Tiveram um cuidado enorme. Preferiam morrer ao mudar o texto. Ok? Então, nós podemos segurar com toda a convicção de assim diz o Senhor. Tiveram um cuidado enorme em transmitir a Bíblia para nós. Então, no mínimo, podemos dar um abraço de Deus, falar obrigado por ter seguido as regras talmúdicas, porque o hebraico que nós temos, realmente, vocês tiveram um grande cuidado em transmitir para nós. Ok? Alguma dúvida, pastor? E aquela diferença em Levítico, que foi traduzida como Azazel durante muitos anos, e fazia o pessoal ter medo de um demônio chamado Azazel? Parece que hoje foi revisada essa terminologia. Tem mudanças da grafia. Vamos pegar o português, por exemplo. O português é uma língua fluida. O hebraico é diferente de toda e qualquer língua. O hebraico, por exemplo, essa passagem que eu citei, que o pastor amigo mostrou para o amigo dele, o vizinho dele, e leu, uma passagem de 1000 anos, 2000 anos atrás, leu e entendeu, é só o hebraico que consegue isso. Quem aqui já leu Lusíadas de Camões? Eu li no colegial. O que eu entendi? Buinufas, mas eu li. O português muda demais. Então nós temos soletração das palavras, essas coisas. Então a tradução do português, por exemplo, ela tem que bater com o hebraico, né? Então, até na sociedade italiana, nós temos uma política aberta. Se uma pessoa tem alguma dúvida, nós vamos examinar. Nós olhamos o hebraico, olhamos o grego para ter certeza que estamos fiéis. Se porventura não estamos, a gente muda para seguir o grego, para seguir o hebraico, porque a nossa autoridade é o grego ou o hebraico. Então nós temos essa humildade de reconhecer
qualquer coisa precisa ser mudada, mudamos, porque nosso desejo é que você pegue o português, pegue o grego, pegue o hebraico e vê que bate. Se não está batendo, opa, aí tem que mudar, porque tem que ser fiel. Então essa é a nossa política. Então, no português, por exemplo, tivemos por último a revisão do novo acordo ortográfico. Então aí foi feito tirando arcaísmos, etc., mudando a soletração. Agora, no Antigo Testamento, você também tem a Septuaginta. Então, que algumas edições modernas estão introduzindo a Septuaginta. Ok? Não estão seguindo só o massorético. Estão tentando ser mais acadêmicos, tentando introduzir a Septuaginta dentro da Bíblia. Fizeram isso com Almeida. Por exemplo, esses dias uma pessoa mandou um e-mail para mim questionando que estava faltando uma palavra na nossa Almeida Corrigida Fiel e que estava atualizada. Eu fui averiguar um pouco mais a fundo e descobri que, na verdade, aquela palavra que a pessoa estava questionando se encontrava na Septuaginta, não se encontrava no massorético, e Almeida não colocou lá. Introduziram no trabalho de Almeida. Então, a partir da década de 50 começaram a fazer isso. Então, a sutileza que estão fazendo, tentando então introduzir coisas do Antigo Testamento, mas não do massorético, não do texto usado pelos judeus, usados pela igreja, pelos reformadores. Estão introduzindo coisas que não foram usadas. Ajudou, pastor? Sim. Sim. Uma coisa que é porque eu estudei, ele está falando do bode expiatório, né? Mas eu já estudei que quando você vai traduzir, aí não tem como, às vezes, fazer aquela transliteração do dicionário. Porque muitas vezes aquela palavra se encontra no hebraico, depois vai transliterar para o português. Não tem aquela palavra, né, podemos dizer, mais próxima. Aí, não, na verdade, não tem a palavra, as palavras mais próximas. É assim mesmo que acontece ou não? A transliteração ao invés da tradução, com nomes, isso é muito importante. Nós tivemos um caso assim em Isaías 14, ok? Onde fala sobre a estrela da manhã, ou Lúcifer. O Almeida colocou a estrela da manhã, só que a Bíblia da Reforma, todos colocaram Lúcifer. Nós gastamos bastante tempo examinando essa passagem. Por quê? A palavra lá no hebraico não é estrela. É brilhante, luzente, mas não é estrela. Então, traduzir lá em Isaías 14, estrela da manhã, não é uma tradução fiel. Porque Almeida fez isso, mas não é estrela. A palavra estrela é outra no hebraico. Estrela da manhã é outro termo. Então, aí causa um problema, porque em Apocalipse, Jesus é chamado de a estrela da manhã. Aí se tem, então, um conflito. No hebraico não está estrela da manhã, está brilhante. Então, o que fizeram os reformadores, ao invés de que a palavra é reliel, lá no hebraico, quer dizer brilhante. Então, eles transliteraram, mas usaram o latim. Em vez de luzente, usaram Lúcifer, que quer dizer brilhante, ok? Que é um nome, é a única vez que a palavra no hebraico é usada é lá, naquela passagem, como reliel, brilhante. Ou então o que nós fizemos, quando nós fizemos revisão para o português, nós então mudamos e seguimos então a tradição da reforma nesta passagem. E nós colocamos então Lúcifer. Todos conhecem Lúcifer, a gente segue a tradição da reforma, é uma transliteração, né? Nos explica melhor que está falando de Satanás, não está falando do Senhor Jesus. Elimina o conflito aparente que tem, porque não está estrela da manhã em lá, está brilhante. Então, melhor colocar Lúcifer do que estrela da manhã. Os reformadores sabiam o que estavam fazendo, então seguimos eles. Mais alguma pergunta? Não, pastor? Estou entregando com 10 minutos de bônus. Eu tenho. Sim, pastor. Por que traduzir Sheol como inferno? Vamos lá. Na King James eles colocaram o Sheol,
colocaram na verdade inferno, hell, né? Que o hell, nós temos o local dos mortos. Se você olhar no Sheol, no Antigo Testamento, você vê no Novo, tem o lugar dos mortos. Se nós olharmos em Lucas 16, tem os dois compartimentos, onde de um lado estava o inferno, né? Do outro lado estava o paraíso. Então, nosso Senhor Jesus, ele fala que ele foi, hoje estás comigo no paraíso. Então, o malfeitor na cruz foi com ele, né, para o paraíso. Mas o Senhor Jesus pregou aos cativos, né, que estavam lá. Ele levou consigo o cativeiro, que a Bíblia diz. Então não tem mais o paraíso. Agora, estar com Cristo, estar ausente do corpo, como Paulo disse, é estar presente com o Senhor. Então, os reformadores deixaram a palavra, traduziram em algumas passagens, como inferno mesmo, ao invés de colocar o Sheol. O que acontece quando você começa a colocar o Sheol e tirar o inferno? Por que nós optamos por seguir os reformadores também e deixar o inferno lá e voltar e colocar inferno, como os reformadores fizeram nessas passagens? Quando você começa a tirar para o inferno, começa a enfraquecer a doutrina do inferno. Então, os liberais começam com isso. Quando se fala inferno, você vai ter inferno, e começam a explicar e chegam até explicar o inferno e ir embora. No almoço estávamos falando sobre um teólogo, um pastor, falando, na verdade, pastor, não é católico não, pastor batista, quando na verdade a pessoa só fica um pouco de tempo no inferno porque Deus não quer que a pessoa fique por eternidade sofrendo. Isso não é bíblico, isso não é isso na Bíblia. Então nós temos questão de manter o que os reformadores fizeram nessas passagens para não enfraquecer a doutrina do inferno. Nosso Senhor Jesus falou mais do inferno do que do céu. Então, por isso, nós mantivemos o inferno lá, seguindo a tradição dos reformadores, para não enfraquecer a doutrina do inferno. Então, em resumo, é isso, pastor. Vamos tentar aí.